Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pelas coberturas dos setores de energia elétrica, petróleo e gás e saneamento básico. Hoje a gente vai falar sobre a privatização, o projeto de lei, né, de privatização da Sabesp, que foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa. Então não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui embaixo e se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Então agora é só puxar a vinheta. Vamos lá. Como vocês sabem, a Sabesp ela está dentro de um processo de privatização. E ontem, finalmente, foi aprovado o projeto de lei de privatização dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós escrevemos relatórios antes, né, sobre o processo, sobre o tema, a formatação desse projeto, e ele finalmente foi aprovado, tá? Então, esse documento aqui é muito mais para explicar aqui, na minha leitura, a aprovação do projeto de lei compreende 50% do trabalho. Tá? É um grande dia, é muito importante, ainda que o mercado já tenha razoavelmente precificado essa movimentação. Afinal de contas, a gente deu compra para o papel lá no nosso início de cobertura, o papel andou. Lá, em determinado momento, a gente preferiu mudar para manter, e recentemente a gente deu compra de novo. E perceba que o preço ele já ultrapassou o nosso preço-alvo. Então, assim, hoje, o preço do papel ele já negocia com prêmio em relação ao que a gente julga o preço justo, caso a empresa permaneça sendo uma empresa estatal, tá bom? E ao longo do documento eu coloco aqui alguns pontos, né? Então, assim, se o projeto de lei ele já foi aprovado, o que que falta, né? E eu coloco aqui no documento. Existe a regulação das tarifas por parte da Arcesp, né? Então, assim, a Arcesp, que é a ANEEL, entre aspas, daqui de São Paulo, né, que faz a regulação dos serviços, das tarifas dos serviços públicos daqui de São Paulo, eles vão trazer como deve ser calculado as tarifas da empresa daqui por diante, ainda que o modelo de hoje ele tenha seus problemas, mas ele funciona razoavelmente bem. A adesão dos municípios enfim, a nova Sabesp, né? E aqui é importante a gente ficar de olho, principalmente na cidade de São Paulo, é a cidade mais relevante dessa área de cobertura que a Sabesp atua. E eu acho também que, enfim, representa mais de 44% da operação, e isso precisa ser aprovado na Assembleia de Vereadores do Estado de São Paulo. E por último, a formatação da oferta em si, né, que é aquilo mais ou menos com que a gente viu, tanto na Eletropaulo, quanto na Copel, na Corzan, e que é importante também a gente analisar o tempo em que existe a aprovação do projeto até o momento em que o projeto até o momento que a oferta ela acontece de fato e a empresa finalmente é privatizada, tá? Então, assim, o projeto de lei foi aprovado e agora? Aí, enfim, eu coloco aqui mais ou menos o que eu já expliquei para vocês, e aqui tem dois links com dois documentos que eu já escrevi, eu já fiz vídeo falando sobre a formatação do projeto. Então lá tem fundo para criação de fundo para modicidade tarifária, obrigação de cobertura de comunidades e áreas rurais, enfim, é um projeto que eu julgo bem robusto e que tende a quebrar certas resistências aí, né, em relação a como o processo deve rolar. A vida não é somente coisa boa, vamos falar aqui dos riscos, né? Então, assim, acho que o primeiro risco, né, para eventualmente o processo ser suspenso ou qualquer coisa do tipo, a gente não está aqui só para falar notícia boa, né? Primeiro, sim, é o risco de preço. Caso exista alguma realização muito forte no mercado até a realização da oferta, a Sabesp hoje está aí R$ 68, aí ela eventualmente vai para 48, 45, porque aconteceu alguma coisa, pode ser que o processo seja postergado, e isso é ruim, né? Eu coloco aqui risco político, né? Então, se acontece aí algum secretário do governo faz alguma coisa e aparece na mídia, acho que isso tende a atrapalhar o processo também. Terceiro risco, o risco jurídico, né? Eu acho que como a empresa ela pretende ser uma corporation, dependendo de como ficar o formato final da oferta, pode ser que a empresa tenha que colocar os voting rights, né? Algo parecido com o que foi da Eletrobras, que é quando existe a limitação do poder de voto de um determinado acionista, independente da sua fatia de mercado, né? Então, assim, se eventualmente a ação direta de constitucionalidade que o atual governo está colocando lá no STF em relação à Eletrobras, ela surtir efeito,
ela com certeza vai trazer, ou o projeto vai ter que mudar, ou, enfim, a oferta pode ser suspensa e coisas assim. E por último, eu coloquei aqui a não adesão dos municípios ao URAI, principalmente do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que pode retirar a atratividade da operação. Então, acho que essas 5 coisas aqui a gente tem que ficar de olho. Em quanto tempo a privatização deve acontecer? Essa questão do cronograma, ela é importante de ser acompanhada, porque existe a proximidade da corrida eleitoral municipal ali em outubro de 2024. Então, à medida que esse processo fosse aproximando da corrida eleitoral do município, muito possivelmente, enfim, eu acho que o debate ele vai ficar poluído, né? Então, eu acho que o cronograma aí é algo a ser acompanhado. E o que eu fiz aqui, eu peguei 3 projetos de privatização recentes, desde o momento em que houve a aprovação do projeto de lei até a conclusão. E na média, demorou aí 350 dias, tá? Quase 1 ano, bastante tempo. Mas tiveram outros que duraram 250 dias, né? Então, assim, eu acho pouco provável que tudo seja concluído até a metade do ano que vem. Então, assim, vão ser 6 meses aí que vão trazer fortes emoções. E aqui embaixo eu coloco, assim, qual é o potencial da valorização caso a operação seja aprovada. Isso aqui é quase que um copy and paste de um documento passado que eu já publiquei. Então, se você já leu, se você conhece, você não precisa ler essa parte. Mas se você não leu, se você não conhece, eu coloco aqui exatamente o grau de ineficiência que a Sabesp opera em relação aos seus próprios números regulatórios, né? Então, isso aqui está tá? Então, assim, o EBITDA da Darcesp, ela diz que o EBITDA da Darcesp em 2023 deveria ser de 12 bi. Tá? Ela tem tarifa para isso, mas ela não está entregando isso. Então, a gente está falando aí de quase 4 bilhões de ineficiência em termos de EBITDA que a empresa poderia estar operando se ela operasse de maneira mais eficiente. Né? Isso não acontece. Então, isso é um dinheiro que ela deixa na mesa. E, por último, eu faço aqui uma provocação, né? Que uma das maneiras que você tem de se avaliar a privatização de uma empresa é pegar um modelo e ir trabalhando as premissas. Né? O custo de redução de pessoal, CAPEX, etc. Isso é um pouco chato para quem está em casa de conseguir entender o racional, né? Porque envolve aí o modelo do analista, que é uma coisa assim muito subjetiva. Então aqui eu coloquei o quê? A base de remuneração. A base de remuneração eu acho que é algo mais fácil de vocês compreenderem, tá? Porque envolve o quê? A base de remuneração atual, que são todas as operações que envolvem no atendimento do serviço de água e esgoto, então tubo, tubulação, reservatórios, enfim, tudo que envolve a prestação de serviço, e que isso está em 58 bi, de acordo com a última revisão tarifária. À medida que você capitaliza todo o investimento que é feito ao longo do tempo, e aqui a partir de 2024, a gente considera que a empresa foi privatizada em janeiro de 2024. A gente coloca os investimentos que a empresa vai precisar passar a ter de acordo com o plano de universalização até 2029, que está dentro do projeto de lei. Então a gente está falando aí que a empresa vai investir um pouco mais de 11 bi por ano. Então, se ela vai investir um pouco mais de 11 bi por ano, essa base de remuneração ela vai se expandir também, né? Vai se expandir de maneira bem relevante, usando aí o guidance que o próprio governo estadual passou para a gente, né? Que é de mais de 60 bi. Então, quando a gente capitaliza esses 11 bi, 11, 12 bi por ano, a gente chega a uma base de mais de 140 bi até o momento da sua universalização. E dentro dessa base, o que é importante a gente ter? Isso aqui é um exercício extremamente simplificado, né? É lembrar que esses cases, de acordo com o quão bem gerido eles são, o mercado pode pagar desconto, né, em relação à base de remuneração regulatória, ou ela pode pagar prêmio. Tá? Se vocês pegam o segmento de distribuição de energia elétrica, você pega um case da Equatorial, que é um operador premium, o mercado paga 2 vezes a base de remuneração das suas distribuidoras. Por quê? Porque, na média, elas são muito bem geridas, principalmente aquelas que já estão há mais tempo dentro das mãos da empresa. Enquanto que cases que são mal geridos, eles negociam abaixo dessa base de remuneração, ou seja, a base de remuneração é, sei lá, 50 bilhões, você vai ver o valor de mercado é, sei lá, 45, 35, porque é como se a empresa estivesse destruindo valor. Então a provocação aqui que a gente faz é o seguinte, qual seria a base lá na frente
isso aqui é um exercício, tá, gente? Então, assim, todo exercício precisa ser visto de maneira crítica, né? Não vai ser necessariamente assim, mas vai ser mais ou menos assim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma base de 58 bilhões em 2021, se em 2024 acontece a privatização, vamos supor que fosse em janeiro, o que a gente sabe que não vai ser, mas isso aqui é um exercício, e se considerar todos os investimentos até o prazo da universalização, a gente chega numa base de 140 bilhões. Tá? Isso aqui já considerando a inflação e tal. E quando você trabalha dentro de um múltiplo, né, de uma vez ou de 1,2, duas vezes VRAB, né, VBRR, você chega num potencial de valorização muito expressivo. Tá? É claro que o modelo aceita qualquer coisa, a gente está partindo do princípio que eles vão conseguir executar esse plano de universalização, e a gente está partindo do princípio também que a nova gestão que vai entrar vai ser uma gestão razoavelmente competente para que a empresa negocie pelo menos ao nível da sua base de remuneração. Vai ser isso? Não sei, mas pode ser que seja, pode ser que entre um investidor porcaria também, né? Não sei, vamos ver. Mas no caso de privatização, geralmente o mato alto é muito grande, como eu comentei com vocês, tem ali 3 ou 4 bi de ineficiência a ser explorado, além de redução de perdas, enfim, melhora da imagem da empresa em relação à população e coisas assim. Então isso aqui é mais ou menos isso, tá? Então, o que eu acho que hoje as ações da Sabesp, elas vão se movimentar muito por fluxo de notícia e não necessariamente por questões fundamentais. Se no próximo resultado o lucro subir 10 ou cair 10, cara, sinceramente, tanto faz. Claro que a empresa vai tentar enfeitar a noiva para botar a operação ao melhor preço possível, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que hoje quem é acionista da Sabesp é como se você tivesse um bilhete de loteria com uma boa possibilidade de, enfim, do sucesso da privatização se materializar, mas com algum grau de risco também, e isso porque se a operação sobe no telhado, com certeza o papel vai sofrer, tá? Então você precisa ter essa sabedoria. Em relação aos outros cases, a Copasa e a Sanepar inclusive está vindo num momento muito bom, está, né, performando muito bem, mas eu acho que a grande questão ali é que eles não estão passando por um momento transformacional. Tá? Nem a Copasa, que está com essa questão aí da federalização e que está com cara que, por enquanto, não deve ser privatizada, e a Sanepar, que está sendo quem ela é, né? Reportou bem os resultados, ela é um case barato, o papel está se movimentando bem, até o momento que, sei lá, o regulador inventar mais uma história e a luz amarela do risco de tarifas vier para bater na empresa, entendeu? Então, assim, eu particularmente prefiro estar exposto a um case transformacional do que tentar, enfim, ver outras coisas aí que fogem do meu controle, né? Que é fluxo de notícia política, enfim, tarifas, isso e aquilo. Eu sei que tem risco aqui no case da Sabesp, eu imagino que você já esteja ganhando dinheiro há algum tempo, né? A não sei que você tenha comprado ontem as ações, mas enfim, é mais ou menos assim que eu vejo a empresa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.